Viara Takran recuperou a consciência lentamente, sua cabeça latejando. Sua última lembrança era de estar comemorando com seus colegas humanos após uma missão bem-sucedida, se entregando a um forte licor humano. Mas algo parecia errado. Seu corpo queimava. Cada terminação nervosa gritava em agonia. Ela forçou os olhos a se abrirem, semicerrando-os contra as luzes brilhantes da enfermaria. O Seymour, o médico da nave, estava sobre ela, seu rosto marcado por preocupação. O que aconteceu? Viara. Você teve uma reação ruim ao uísque, explicou Seymour. Sua fisiologia única não conseguiu lidar com isso. Viara gemeu. Sua espécie, os aurelianos, eram semelhantes aos humanos, mas com diferenças distintas, como seu cabelo carmesim, orelhas pontudas e o terceiro olho iridescente em sua testa. Ele se abriu, avaliando a aura do médico. Normalmente de um verde calmante, agora pulsava em um vermelho agitado. Há algo que você não está me contando, ela disse, estreitando os olhos. O que é? Seymour suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. O álcool reagiu mal com um soro padrão de aumento de desempenho militar que todos os soldados recebem. Nos humanos, ele aumenta a força, a resistência, os reflexos. Mas, em você, ele parou, desviando o olhar. O coração de Viara disparou quando a realização atingiu. O fogo ardendo em suas veias, a dor desesperada crescendo em seu núcleo. Ela reconheceu esses sintomas dos ciclos de acasalamento de sua espécie, mas nunca tinham sido tão intensos. Isso desencadeou uma resposta de excitação extrema, Seymour disse clinicamente, ainda evitando seu olhar. Seus hormônios estão fora de controle. Se não controlarmos isso logo, você pode entrar em choque. Viara queria gritar, chorar, quebrar algo. Isso não podia estar acontecendo. Não aqui, não agora. Ela estava a anos-luz de casa. A única aureliana em uma nave cheia de humanos. A vergonha ameaçava dominá-la. O que podemos fazer? Ela perguntou, lutando para manter a voz firme. Consultei o banco de dados sobre a fisiologia aureliana. Há um sedativo que posso lhe dar para ajudar a amenizar isso. Mas Viara Seymour finalmente encontrou seu olhar, seus olhos azuis cheios de simpatia. O único alívio real é, bem, ceder a isso e encontrar um parceiro disposto a ajudá-la a passar por isso. Viara fechou os olhos com força, lágrimas quentes escorrendo pelos cantos. A ideia de propor isso a um de seus colegas, de eles a verem em um estado tão vulnerável e animalesco, fazia seu estômago revirar. Mas que escolha ela tinha? Ela não podia lidar com isso sozinha na enfermaria. Preciso de um tempo para pensar, ela disse roucamente. Seymour assentiu. Claro. Vou lhe dar um pouco de privacidade. Apenas aperte o botão de chamada se precisar de algo. Ele saiu, deixando Viara sozinha com seus pensamentos, e o inferno ardente ameaçando consumi-la. Ela se encolheu em uma bola, abraçando os joelhos contra o peito enquanto soluços silenciosos sacudiam seu corpo. Que soldado lendário ela era, derrubada por alguns goles de bebida humana. Se seus superiores em Aurélia descobrissem, ela seria destituída de seu posto e enviada para casa em desgraça. Não, ela resolveu, rangendo os dentes contra uma nova onda de necessidade. Ela lidaria com isso discretamente, com o mínimo de envolvimento da tripulação. Viara Takran era engenhosa. Ela já havia enfrentado tropas inimigas, vida selvagem hostil. O frio vazio do espaço. Ela poderia lidar com sua própria biologia traiçoeira. Inspirando profundamente, ela desenrolou seu corpo e se sentou, ignorando a pulsação entre suas pernas. Primeiro de tudo, ela precisava sair da enfermaria e voltar para seus aposentos. Pegando uma camisola de hospital,
Ela vestiu sobre suas roupas íntimas e espiou no corredor. O caminho estava livre. Ela saiu rapidamente, mantendo-se nas sombras, rezando para não encontrar ninguém. A sorte estava ao seu lado. E ela chegou à sua pequena cabine sem incidentes. Fechando a porta atrás de si, Viara se encostou nela, seu peito arfando. Seu quarto, com seus móveis esparsos e poucos efeitos pessoais, nunca parecera mais um santuário. Aqui, pelo menos, ela poderia sofrer em privado. Tirando a camisola do hospital, ela cambaleou até a cama e desabou sobre ela. Os lençóis frios eram incríveis contra sua pele febril. Incapaz de se conter, Viara passou as mãos sobre seu corpo, tentando aliviar a dor. Um gemido escapou dela quando seus dedos roçaram os picos sensíveis de seus seios, o plano liso de seu estômago. Isso era errado, vergonhoso. Se algum de seus colegas soubesse que ela estava se rebaixando assim, nunca olhariam para ela da mesma forma novamente. Mas ela não se importava mais. Seus quadris balançavam inquietos contra o colchão, desesperados por algum alívio. Não era suficiente. Nunca seria suficiente. Ela precisava. O som da campainha da porta a fez congelar. Viara prendeu a respiração, esperando que quem quer que fosse embora. Sem sorte. A campainha soou novamente, seguida por uma voz masculina preocupada. Seymour me contou. Eu só queria ver se você está bem. Jim Matheson, seu oficial comandante e amigo mais próximo na nave. A última pessoa que ela queria que a visse assim. Mas o som de sua voz, geralmente tão firme e tranquilizador, enviou uma nova onda de desejo através dela. Viara mordeu o lábio com força suficiente para sangrar. Ela sabia que deveria mandá-lo embora, alegar exaustão, qualquer coisa. Mas ela sempre nutrira uma atração secreta pelo capitão robustamente bonito. Muitas noites solitárias ela fantasiara sobre suas mãos fortes sobre ela, seu corpo firme pressionando-a contra o colchão, enquanto ele a fazia sua. Essas fantasias ilícitas voltaram agora, fazendo sua cabeça girar e seu núcleo se contrair de necessidade. Antes que pudesse se questionar, Viara cambaleou até a porta e a abriu. Jim estava lá, suas sobrancelhas escuras franzidas de preocupação. Os lábios cheios, curvados para baixo nos cantos. Seu olhar percorreu sobre ela, tomando seu estado desalinhado, o fino brilho de suor cobrindo sua pele de tom azulado. Quando seus olhos encontraram os dela, eles se arregalaram de choque. Viara! O que ela não deixou terminar. Agarrando um punhado de sua camisa, ela o puxou para dentro do quarto, selando a porta atrás dele. Jim tropeçou, mas rapidamente se endireitou. O que você está fazendo? Ele exige. Seymour disse que você precisava descansar. O que eu preciso? Viara arfou, avançando sobre ele. É de você. Jim ficou boquiaberto, sua boca abrindo e fechando sem som. Viara sabia como ela devia parecer para ele. Seu cabelo uma confusão selvagem. Seus mamilos se esforçando contra o tecido fino de sua camiseta. Sua excitação evidente pela mancha escura que molhava a virilha de sua calcinha. Ela parecia uma fêmea em cio, que era exatamente o que ela era, graças àquela maldita reação do soro com sua biologia alienígena. Se Jim a rejeitasse agora, ela não sabia o que faria. Mas enquanto ela observava, a expressão de Jim mudou de chocada para especulativa para faminta. Seus olhos escuros percorreram seu corpo trêmulo, focando em seus seios, seus quadris, a junção de suas coxas. Quando ele encontrou seu olhar novamente, suas íris estavam quase negras, eclipsadas por pupilas dilatadas. Você tem certeza disso, Viara? Ele perguntou, sua voz baixa e rouca. Eu não quero me aproveitar. Nunca tive tanta certeza de nada, ela disse ferozmente. Entrando em seu espaço, ela passou uma mão ousada por seu peito.
sentindo os músculos sólidos por baixo. Eu quero você, Jin. Eu preciso de você. Por favor. Ele murmurou um palavrão, seu controle se rompendo. Mãos grandes agarraram seus quadris, puxando-a contra ele. Viara podia sentir a espessa rigidez de sua excitação, pressionando insistentemente contra sua barriga. E isso fez sua cabeça já de desejo. Então sua boca estava na dela, quente e exigente. Viara se abriu para ele avidamente, entrelaçando sua língua com a dele, enquanto suas mãos se fechavam em seu cabelo curto. Jin beijava como fazia tudo, com foco e intensidade únicos. Isso roubou seu fôlego e fez seus joelhos ficarem fracos. Ele os conduziu para trás até a borda do colchão bater na parte de trás de suas coxas. Viara caiu na cama, levando Jin com ela. O peso delicioso dele se acomodou sobre ela enquanto ele se aninhava entre suas coxas. Ela podia sentir o comprimento duro dele, pressionando exatamente onde ela mais precisava. E isso fez seus quadris se moverem inquietos. Droga! Viara! Suas palavras a inflamaram ainda mais. Saber que ele a desejava, talvez tanto quanto ela secretamente ansiava por ele, a fez se sentir poderosa e sexy e desesperada ao mesmo tempo. Então ela exigiu sem fôlego: eu sou sua. Jin fez um som áspero e então ele estava beijando-a novamente. Seus lábios traçaram um caminho ardente por sua garganta, enquanto suas mãos empurravam impacientemente suas roupas. Viara arqueou-se para ajudá-lo a tirar sua camiseta, expondo seus seios ao olhar ávido dele. Ele dedicou atenção aos montes sensíveis, cada toque seu alimentando o fogo que ardia sob sua pele. Viara estava perdida nas sensações, seu mundo se estreitando para os lugares onde seus corpos se uniam. Ela se agarrou aos ombros largos dele, enquanto ele se movia sobre ela, dentro dela, buscando o prazer mútuo. Não demorou muito para que Viara se desfizesse em seus braços. O nome dele, um grito rouco em seus lábios. Jin a seguiu sobre a borda com um gemido baixo, tremendo contra ela. Eles colapsaram juntos em um emaranhado suado de membros. Jin a reuniu perto, pressionando beijos ternos em sua testa úmida. Viara se aninhou em seu abraço, saboreando a sensação de segurança e satisfação. Mas mesmo quando o pós-brilho se dissipou, ela podia sentir as brasas da excitação despertando novamente em seu ventre. Aparentemente, uma rodada não seria suficiente. Não com o jeito que o soro havia supercarregado seus hormônios. Jin deve ter sentido ela se tensionar, porque ele se afastou para olhar para ela. Um sorriso resignado puxando seus lábios bem beijados. Pronta para ele de novo já. Eu não sou tão jovem. Eu não sou tão jovem quanto costumava ser, você sabe. Viara soltou uma risada, traçando a linha de seu maxilar com um dedo. Oh, eu acho que você vai se sair muito bem, capitão. A questão é, você pode acompanhar. Uma faísca de desafio iluminou os olhos de Jin e ele se inclinou para capturar sua boca em um beijo ardente. Querida, você não tem ideia do que está por vir? Ele prometeu contra seus... Enquanto ele procedia a mostrar exatamente o que queria dizer, Viara não pôde deixar de pensar que talvez, apenas talvez, algo bom tivesse saído de toda essa experiência mortificante afinal. Os próximos dias passaram em um nevoeiro de acoplamentos frenéticos, intercalados com breves períodos de descanso e reabastecimento. Viara estava insaciável, o soro queimando em suas veias como fogo selvagem. Jin enfrentou o desafio admiravelmente, igualando sua paixão com seu próprio desejo aparentemente inesgotável. Mas até mesmo o indomável capitão Matheson tinha seus limites. No quarto dia, Viara acordou para encontrá-lo desmaiado ao seu lado, roncando suavemente. Ela levou um momento para admirar o jeito que a luz das estrelas brincava sobre suas feições esculpidas. Um sorriso afetuoso puxando seus lábios.
Seu sorriso desapareceu quando ela registrou a dor persistente entre suas coxas. Os efeitos do soro não mostravam sinais de diminuir. Se algo, a necessidade estava crescendo mais forte, se transformando em dor. Ela precisava de alívio. E precisava agora. Lançando um olhar apologético para a forma adormecida de Jean, Viara saiu da cama e vestiu um hobby. Ela caminhou descalça pelos corredores silenciosos da nave, indo em direção à enfermaria. Certamente, Seymour teria encontrado uma solução até agora. Ela irrompeu na enfermaria, assustando o médico de seu microscópio. "Por favor, me diga que você tem boas notícias", ela disse sem preâmbulos. Seymour piscou para ela, observando seus olhos selvagens e aparência desalinhada. "Ah, Viara, eu estava prestes a chamá-la. Você estava, a esperança floresceu em seu peito. Você encontrou uma maneira de neutralizar o soro." "Não exatamente." Seymour gesticulou para o microscópio. "Estive analisando suas amostras de sangue e descobri algo incomum." O coração de Viara afundou. "Incomum? Como? O soro parece estar se mutando." Seymour disse sombriamente: "Está se ligando à sua fisiologia, Aureliano." "Receio que os efeitos não sejam apenas persistentes, mas contagiosos." Viara o encarou em horror. "Contagiosos? Você quer dizer?" "Quero dizer que qualquer pessoa com quem você tenha tido contato próximo, desde sua exposição, provavelmente foi infectada também." Como se em resposta, as portas da enfermaria se abriram. E Jean entrou cambaleando, seus olhos vidrados e sua pele ruborizada. "Viara", ele arfou. "Eu preciso de você. Agora." Viara se virou para Seymour, o pânico subindo em sua garganta. "O que eu fiz?" O médico levantou uma mão apaziguada. "Agora não tiremos conclusões precipitadas. Precisamos fazer alguns testes no capitão para confirmar a transmissão." Mas Jean não estava em estado para testes. Ele avançou sobre Viara, seu olhar predatório. "Eu não consigo pensar direito." Ele rosnou. "Tudo o que consigo pensar é em me enterrar dentro de você." Viara recuou, dividida entre desejo e pavor. Tudo isso era culpa dela. Ela havia infectado Jean com esse maldito soro, transformando-o em uma besta sem mente de luxúria. Ela tinha que consertar isso. "Dr. Seymour, sedá-lo", ela ordenou, sua voz tremendo. Seymour hesitou. "Não sei como o sedativo interagirá com o soro mutado. Apenas faça." Viara cortou, o médico carregou um injetor e se aproximou de Jean cautelosamente. O capitão rosnou, seus olhos nunca deixando Viara. Seymour injetou o injetor no pescoço de Jean e pressionou o êmbolo. Por um momento nada aconteceu. Então os olhos de Jean reviraram em sua cabeça, e ele desabou no chão inconsciente. Viara afundou em alívio, a culpa torcendo seu estômago. Ela se ajoelhou ao lado de Jean, afastando uma mecha de cabelo de sua testa. "Sinto muito", ela sussurrou. "Vou consertar isso. Eu juro." Ela se levantou, endireitando os ombros. "Não sabemos o que isso pode fazer com você em seu estado atual. Não temos escolha", Viara disse firmemente. "Sou um perigo para a tripulação assim. Se eu estiver inconsciente, pelo menos não poderei infectar mais ninguém enquanto você trabalha em uma cura." O médico parecia querer argumentar, mas o determinado conjunto da mandíbula de Viara o fez reconsiderar. "Muito bem", ele disse pesadamente.
mas quero que... O notado. A este curso de ação. Anotado. Viara subiu em uma cama médica, tentando ignorar o jeito que seu corpo vibrava com necessidade insatisfeita. Faça. Enquanto Seymour preparava o sedativo, Viara fechou os olhos, enviando uma oração silenciosa a qualquer divindade que pudesse estar ouvindo. Por favor, deixe Seymour encontrar uma cura. Deixe Jim ficar bem. Que tudo isso seja apenas um pesadelo. O som do injetor contra seu pescoço foi a última coisa que ela ouviu antes que o esquecimento a reivindicasse. Viara flutuou em um nevoeiro de sonhos e memórias, sem estar ligada ao seu corpo. O tempo perdeu todo o significado nesse espaço liminar entre o sono e o despertar. Ela poderia estar sob efeito por minutos ou meses. Não tinha como saber. Fragmentos de conversa flutuavam através da névoa, desconexos e indistintos. Mais rápido do que posso isolar. Mais membros da tripulação mostrando sintomas. Ficando sem tempo, temos que tentar algo drástico. Uma picada aguda em seu braço arrastou Viara de volta a uma semiconsciência grogue. Ela abriu suas pálpebras pesadas, piscando para cima de uma figura borrada pairando sobre ela. O quê? Sua língua parecia grossa e desajeitada em sua boca. Viara, você pode me ouvir. A figura se resolveu em... Seymour. Seymour. Seu rosto marcado por exaustão e preocupação. Tive que acordá-la. Sinto muito, mas estamos sem opções. Viara lutou para se sentar, seus músculos fracos e descoordenados pelo longo desuso. Seymour ajudou, colocando travesseiros atrás de suas costas. O que aconteceu? Ela murmurou. Quanto tempo eu estive fora? 3 semanas. Seymour disse. Só pioraria. O soro se espalhou por grande parte da tripulação. Ele engoliu em seco. Eles estão como animais, movidos apenas por impulsos básicos. Se não encontrarmos uma solução logo, teremos uma orgia completa em nossas mãos. O coração de Viara se apertou. 3 semanas. Ela deixara Jim e os outros para se defenderem sozinhos por 3 semanas, enquanto essa coisa devastava seus corpos e mentes. Que colega ela era? O que você precisa que eu faça? Ela perguntou, se preparando. Ela faria o que fosse necessário para salvar sua tripulação. Seu amante. Seu amante. Seymour levantou uma seringa cheia de um líquido verde viscoso. Esta é uma dose concentrada do soro original antes de ele se mutar. Acredito que introduzi-lo em seu sistema poderia redefinir a mutação, retornando o soro ao seu propósito original. Viara olhou para a seringa com cautela. Você quer me dar mais da coisa que começou todo esse problema? Eu sei que é arriscado, Seymour disse. Mas se funcionar, podemos sintetizar mais e distribuí-lo para os membros da tripulação afetados. É nossa última esperança. Viara fechou os olhos brevemente, reunindo sua determinação, e estendeu o braço, expondo o interior de seu cotovelo. Faça. O médico assentiu solenemente e deslizou a agulha em sua veia. O soro queimou como fogo gelado ao entrar em sua corrente sanguínea, fazendo-a ofegar. Por um momento aterrorizante, a luxúria avassaladora rugiu de volta à vida, fazendo suas costas arquearem na cama. Mas então, abençoadamente, começou a recuar, a necessidade antinatural diminuiu, deixando para trás apenas um calor persistente e uma sensação de profundo relaxamento. Viara afundou de volta contra os travesseiros,
lágrimas de alívio picando seus olhos. Tem. Seymour perguntou ansiosamente. Como é? Ela disse maravilhada. Eu me sinto normal. Uma risada ligeiramente histérica. Não posso acreditar que funcionou. O rosto do médico se abriu em um largo sorriso. Excelente! Vou começar a sintetizar mais do soro imediatamente. Com sorte, teremos a tripulação de volta ao normal em pouco tempo. Viara balançou as pernas para o lado da cama, satisfeita quando elas sustentaram seu peso. Preciso ver Jim. Preciso me desculpar. Viara, espere. Seymour segurou seu braço, sua expressão de repente séria. Um nó frio de pavor se formou no estômago de Viara com seu tom. O que é? O médico hesitou, claramente buscando as palavras certas. O soro, ele não afetou apenas a libido. Também reduziu inibições, fez as pessoas agirem sobre seus desejos mais profundos, sem restrições. Viara franziu a testa, sem entender. Ok. E daí? Então Seymour respirou fundo. Parece que a Alferes Valar tem sentimentos pelo capitão há algum tempo. E sob a influência do soro, ela agiu sobre esses sentimentos. O mundo girou vertiginosamente ao redor de Viara, enquanto as implicações afundavam. Valar, a tímida e reservada oficial de ciências vulcana, havia seduzido Jim, seu Jim. Entenda, ela disse de maneira rígida. Obrigada por me contar, Viara. Seymour estendeu a mão para ela. Seus olhos suaves com simpatia. Ela se sentia entorpecida, esvaziada. Ela sabia que era irracional culpar Jim ou Valar pelo que havia acontecido. Eles estavam sob a influência de uma substância alienígena, não no controle de suas ações, mas o conhecimento de que Jim esteve com outra pessoa, se entregou a outra mulher no auge da paixão, mesmo que fosse artificial, cortava-a profundamente. Se me der licença, doutor, ela disse rigidamente. Tenho uma nave para voltar. Ela se virou nos calcanhares e marchou para fora da enfermaria, sua coluna ereta e sua cabeça erguida. Ela desmoronaria. Ela não mostraria fraqueza. Ela era uma soldado e sua tripulação precisava dela agora mais do que nunca. Mas por dentro, seu coração estava se partindo. Viara caminhou pelos corredores da nave, sua mente correndo. Ela precisava encontrar Jim, falar com ele. Garantir que ele estava bem. Mas uma parte dela temia a conversa. Temia ver a culpa e o arrependimento em seus olhos. Ela chegou aos aposentos dele e hesitou. Sua mão pairando sobre a campainha da porta. Respirando fundo, ela a pressionou. Entre. A voz de... As portas deslizaram abertas e Viara entrou. Jim estava sentado na beira de sua cama, a cabeça entre as mãos. Ele olhou para cima quando ela entrou, seus olhos vermelhos e sombreados. Viara, ele suspirou, levantando-se. Você está bem? A garganta de Viara apertou com alívio bruto em sua voz. Estou bem, ela confirmou. Seymour encontrou uma cura. Jim fechou os olhos brevemente. Graças a Deus. Viara, sinto muito. O que eu fiz? O que deixei acontecer? Não foi culpa sua, Viara disse suavemente. Você não estava no controle. Mas eu deveria. É minha responsabilidade manter o controle. Não importa o que. E eu falhei. Falhei com a tripulação. E falhei com você. Viara atravessou o quarto até ele, segurando seu rosto em suas mãos. Ouça-me, Jim Matheson. Você não falhou.
Você foi infectado com uma substância alienígena que tirou suas inibições. O que aconteceu com Valar? Não foi você. Jin procurou em seu rosto seus olhos angustiados, mas era eu, Viara. Alguma parte de mim a desejava, mesmo que eu nunca agisse normalmente. Como você pode perdoar isso? O coração de Viara se apertou. A verdade era que ela não tinha certeza se poderia perdoar isso. Não completamente. O conhecimento de que alguma parte de Jin desejava outra mulher, mesmo enterrada profundamente, cortava como uma faca. Mas olhando em seus olhos torturados, vendo a autorrecriminação e a culpa corroendo-o, ela sabia que tinha que tentar pelo bem de ambos. Eu te perdoo, ela disse firmemente. Eu te perdoo porque te amo. E sei que você me ama. O que aconteceu não muda isso. A respiração de Jin engasgou, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu te amo, Viara. Mais do que qualquer coisa. Sinto muito por ter te machucado. Viara o puxou para um abraço feroz, sentindo seus braços ao redor dela, segurando-a firmemente. Eles se abraçaram por um longo momento, encontrando conforto no calor sólido de seu abraço. Finalmente Viara se afastou, limpando as bochechas úmidas. Ok, ela disse, respirando fundo. Ok, ela disse, respirando fundo. Ok, vamos superar isso. Juntos. Vamos superar isso. Justo então, a campainha da porta soou. Viara e Jin trocaram um olhar antes de Jin chamar. Entre. Duffer. Seymour entrou no quarto, um sorriso triunfante em seu rosto. Eu consegui, ele anunciou. Sintetizei o suficiente do soro para tratar toda a tripulação. O alívio caiu sobre Viara como uma onda. Acabou. O pesadelo finalmente acabou. Isso é fantástico, doutor. Jin disse, sua voz rouca de emoção. Obrigado por tudo. Seymour dispensou o elogio. Apenas fazendo meu trabalho, capitão. Mas eu não poderia ter feito isso sem Viara. Sua disposição em ser uma cobaia, em se arriscar, nos salvou a todos. Viara baixou a cabeça, sentindo um rubor subir em suas bochechas. Eu estava apenas fazendo o que precisava ser feito. Ela murmurou. Jin pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. Você foi incrivelmente corajosa. Ele disse suavemente. Estou tão orgulhoso de você, Viara. Viara apertou sua mão, um nó se formando em sua garganta. Eu não poderia ter feito isso sem você. Ela sussurrou. Saber que você estava me esperando, que você precisava de mim, me deu a força para continuar lutando. Jin levou suas mãos unidas aos lábios, pressionando um beijo fervoroso em seus nós dos dedos. Sempre vou precisar de você, Viara. Sempre. Derry. Seymour pigarreou, parecendo desconfortável. Vou deixar vocês dois a sós, ele disse, recuando em direção à porta. Preciso supervisionar o restante dos tratamentos de qualquer forma. Obrigado novamente, doutor. Jin chamou enquanto a porta se fechava atrás dele. Então ele se virou para Viara, seus olhos suaves e calorosos. Finalmente a sós, ele murmurou, puxando-a para perto. Viara foi de bom grado para seus braços, inclinando seu rosto para seu beijo. Seus lábios se encontraram em uma carícia terna. Uma reafirmação do amor e compromisso que compartilhavam. Quando se separaram, Jin descansou sua testa contra a dela. Eu sei que ainda temos muito a resolver, ele disse calmamente. Mas quero que você saiba, Viara, você é tudo para mim. Você é meu para sempre. Lágrimas picaram nos olhos de Viara. Você é
Meu para sempre também de Jim. Não importa o que aconteça, não importa os desafios que enfrentemos, sempre estarei ao seu lado. Eu gosto do som disso, Jim disse. Um sorriso se espalhando por seu rosto. Você e eu lado a lado, prontos para enfrentar o universo. Viara sorriu, seu coração se sentindo mais leve do que em semanas. O universo não saberá o que o atingiu. De mãos dadas, eles saíram dos aposentos de Jim, prontos para enfrentar o que o futuro reservasse. Juntos, nos dias seguintes, a vida na Endeavor lentamente voltou ao normal, enquanto a tripulação se recuperava dos efeitos do soro mutado. Houve alguns momentos embaraçosos, alguns rubores e olhares desviados, enquanto as pessoas se lembravam de suas ações desinibidas. Mas principalmente havia um senso de camaradagem, de triunfo compartilhado sobre a adversidade. Eles enfrentaram esse desafio como uma equipe e emergiram mais fortes por isso. Para Viara e Jim, o caminho para a recuperação foi um pouco mais longo. A confiança havia sido abalada, inseguranças trazidas à tona, mas eles enfrentaram isso com a mesma determinação e compromisso que traziam para cada desafio, através de longas conversas honestas e uma dedicação para reconstruir seu vínculo. Eles lentamente curaram a dor entre eles. E enquanto faziam isso, descobriram que seu relacionamento estava evoluindo, se aprofundando de maneiras que nunca haviam esperado. A crise com o soro foi um catalisador, forçando-os a confrontar seus sentimentos e decidir o que realmente queriam. E o que queriam, descobriram, era um futuro juntos, não como capitão e tenente, mas como parceiros em todos os sentidos da palavra. Não seria fácil equilibrar suas vidas pessoais e profissionais, mas estavam dispostos a trabalhar para lutar por essa coisa preciosa entre eles. Em momentos tranquilos, roubados entre turnos, em toques gentis e olhares amorosos, eles reafirmaram seu compromisso um com o outro. E lentamente, seguramente, construíram algo bonito e forte. Um amor que poderia enfrentar qualquer tempestade. A Endeavor navegava pelas estrelas, sua tripulação unida e inquebrável, pronta para qualquer desafio que o universo decidisse lançar em seu caminho. Porque juntos, eles podiam enfrentar qualquer coisa. Juntos, eram imparáveis.